do Apocalipse, encontramos informações necessárias para interpretarmos corretamente todas as coisas que estão acontecendo no mundo e percebermos claramente a justiça e a misericórdia divina. Nesse episódio, você descobrirá como Deus planeja sempre o bem para os seus filhos, mesmo com o fim do mundo às portas. O fim está próximo, mas só para aqueles que não amam a Deus. Como você reagiria se pertencesse a uma tribo de índios extremamente fechada, sem jamais ter tido contato com a civilização e, de repente, fosse levado para uma de nossas grandes cidades? Com certeza, você não entenderia o que significam as antenas em cima das casas, os cabos de eletricidade, os telefones celulares e tantas outras coisas. Muitas dúvidas apareceriam. Agora, suponhamos que no meio desse passeio à cidade, você entrasse em um hospital, sem saber o que acontece exatamente ali. Não sabendo ler a placa de proibido entrar, você entra em uma sala de cirurgia, quando um cirurgião está abrindo o tórax de um paciente. O paciente está desacordado, preso a uma cama, e o médico está lhe cortando enquanto seus cúmplices ao lado estão olhando e ajudando no que está acontecendo. O que você pensaria desse cirurgião? O mínimo a imaginar é que se trata de um assassino sanguinário, mas na verdade ele é um benfeitor que está lutando contra a morte para salvar mais uma vida. A falta de informações nos levaria a cometer uma injustiça, ao tratar como assassino aquele que na verdade era o Salvador. No livro do Apocalipse, encontramos informações necessárias para interpretarmos corretamente todas as coisas que estão acontecendo no mundo e percebermos claramente a justiça e a misericórdia divina. A maior descrição que a Bíblia faz de Deus está em 1 João capítulo 4, verso 8. Deus é amor. Apesar disto, o diabo, em sua rebelião, negou essa característica de Deus e o acusou de injusto, dizendo que exigir fidelidade e obediência à lei era falta de amor. Quando ele conseguiu que o ser humano desobedecesse à lei, e assim tornando-se um pecador, e como consequência veio a dor e a morte, conseguiu que Deus fosse acusado de injusto por não acabar com tudo isso. Na cruz, porém, Deus demonstrou a sua justiça e a sua misericórdia. Foi tão justo que não pôde mais tolerar o pecado e Jesus foi castigado. Ele era o nosso substituto. Deus buscou os seres humanos por amor. Deus não era obrigado a salvar a humanidade por causa das escolhas erradas que fizemos, mas Ele deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, conforme João capítulo 3, verso 16. Satanás, porém, continua proferindo mentiras contra o caráter de Deus. Se Deus é bom, por que tanta dor e sofrimento? Se é justo, por que permite que o pecado continue? A Bíblia tem as respostas. Hoje, o maior desejo de Deus Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, 9. E nesse plano de salvar a sua vida, Deus permite que algumas coisas aconteçam na sua vida que você não entende, mas Deus tem um objetivo e um propósito para todas as coisas. No livro do Apocalipse, Jesus diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Finalmente, depois de esgotados todos os recursos para a salvação do ser humano, Deus terá que fazer algo inevitável, mas que representa a sua justiça. Os que escolheram não obedecer a Deus e a sua palavra serão destruídos. No Antigo Testamento, quando Moisés pedia ao faraó do Egito que deixasse o povo de Israel ir, diante das negativas, pragas caíam do céu. E no livro do Apocalipse, falando aos últimos dias da história deste mundo, mais uma vez, pragas cairão sobre o mundo. Muitas pessoas construíram uma imagem de Deus que não é exatamente como a Bíblia nos apresenta. Pensam em um Deus castigador no Antigo Testamento e um Deus paciente e amoroso que espera no Novo Testamento. Lembre-se de uma coisa: Deus é o mesmo. A maneira de Deus agir no passado é a mesma que agirá no futuro. Uma coisa muito importante você não pode se esquecer: a destruição final é uma opção humana e não de Deus.
O Apocalipse nos diz que nos últimos dias da história deste mundo, 7 pragas cairão sobre o nosso mundo. Ao estudarmos sobre as pragas, meu objetivo não é enfatizar as tragédias que se aproximam. O meu objetivo é fazer com que você medite nos momentos que estamos vivendo, embora milhares de pessoas nem percebam que o nosso mundo caminha para o fim. Quando as pragas estiverem caindo, encontraremos o contraste entre os que se perdem e os que se salvam. Mas nesse momento, já não haverá mais tempo para conversão e entrega. Quem está salvo, e quem está perdido, está perdido. Em Apocalipse capítulo 16, versos 9 e 11, encontramos o sofrimento dos perdidos, e a Bíblia nos diz que eles, na 4ª e na 5ª praga, blasfemaram o nome de Deus e nem se arrependeram para lhe darem glória. Verso 9, blasfemaram o Deus do céu. Verso 11. Durante a 3ª praga, encontramos o contraste. O caráter de Deus é apresentado. Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Apocalipse capítulo 16, versos 5, 6 e 7. Na descrição das pragas, o Apocalipse nos diz sobre quem elas cairão. Primeira, Apocalipse 16, verso 2, sobre os portadores da marca da besta. Segunda, Apocalipse 16, verso 3, sobre o mar. Terceira, Apocalipse 16, versos 4, 5 e 6, sobre os rios e as fontes das águas. Quarta praga, Apocalipse 16, verso 8, sobre o sol. Quinta, Apocalipse 16, verso 10, sobre o trono da besta. Sexta, Apocalipse 16, verso 12, sobre o rio Eufrates. Sétima praga, Apocalipse 16, verso 19 e 21, sobre Babilônia. As pragas expressam a ira santa de Deus contra aqueles que não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Em cada uma das pragas, Deus está nos alertando sobre os perigos do pecado e da necessidade que temos de entregar a nossa vida completamente a Jesus e começar a viver de acordo com a vontade dele. Na primeira praga, úlceras malignas e perniciosas cairão sobre o corpo dos adoradores da besta e da sua imagem. A segunda praga é a transformação do mar em sangue como de morto. Na terceira praga, os rios e as fontes das águas se transformam em sangue. A quarta praga cai sobre o sol. Os homens são queimados com o forte calor. A quinta praga vai para o trono da besta, que se torna em trevas. Na sexta praga, acontece o secamento do rio Eufrates e a união dos 3 grandes poderes da terra: o dragão, a besta, o falso profeta com os reis do mundo inteiro para a batalha final contra o povo de Deus. A sétima praga, sairá uma grande voz do santuário do lado do trono de Deus dizendo: está feito. Um terremoto mundial acontece e chove pedras, cada uma de 35 quilos. Ocorre a volta de Jesus. Essas pragas cairão sucessivamente e os seus efeitos serão sentidos de verdade e por todo um tempo. Mas nem todos os seres humanos sofrerão. É possível escapar das pragas e o Apocalipse nos diz quem escapará. Os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Apocalipse capítulo 15, verso 2. Deus é justo e protegerá todos que aceitam sua maravilhosa graça. Um favor que não merecemos, mas que com amor Deus nos deu. Os salvos em Cristo Jesus, que aceitaram o selo de Deus e recusaram a marca do anticristo, não serão castigados com as 7 últimas pragas. Nesse momento, os salvos estarão louvando a Deus por seu livramento. O tempo é curto. Deus está esperando há muito tempo. Estamos nos aproximando dos eventos finais. Hoje, estamos em tempo de aceitarmos o selo de Deus que nos protegerá. Antes das pragas começarem a cair, Jesus, ao terminar o juízo no santuário celestial, fará um anúncio demonstrando que a porta da salvação se fechará e com isso não haverá mais acesso ao trono de graça. Acompanhe o que está escrito em Apocalipse capítulo 22, versos 11 e 12. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo.
O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Os 1000 anos do Apocalipse estão diretamente relacionados a um tempo de libertação e castigo. Gostamos da notícia de libertação e a recompensa que o Senhor nos trará, mas muitos não gostam de ouvir que o Senhor castiga. Para muitos, o fato de Deus ser amor e perdoador abre as portas para alguém pensar que pode fazer o que quiser, porque no final, Deus irá e salvará todo mundo. Não se engane, a Bíblia não diz isso, nada parecido com isso. Hoje é o momento de buscar a salvação através das escolhas que você pode fazer. Se não fosse pela misericórdia de Deus, sobre cada ser humano cairiam todas as pragas, porque pelos nossos pecados merecemos a destruição. Jesus menciona no livro do Apocalipse a expressão lago de fogo 15 vezes, a fim de que compreendêssemos que a condenação é uma parte necessária dentro do plano da salvação, para abolir o pecado e preparar um lugar seguro para os salvos. Como já estudamos, após os 1000 anos em que os salvos estarão no céu, ocorrerá a ressurreição dos que não foram salvos. Com isso, acabará a prisão de Satanás, que reunirá todos para tentar invadir a Nova Jerusalém, que descerá dos céus com todos os salvos. Nesse momento, diz o Apocalipse, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Apocalipse capítulo 20, verso 9. E por último acontecerá a destruição final do diabo, o pai do pecado. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Assim como um tumor deve ser eliminado completamente ou ele se multiplicará até causar a morte, o pecado, que é a transgressão da lei, tem que ser erradicado por completo. Se eu insisto em contaminar a minha vida com o pecado, obviamente, serei destruído por ele. Deus não pode permitir que o pecado contamine o novo mundo que ele estabelecerá para os seus filhos. Quando o Apocalipse fala do fogo eterno, não está dizendo que os perdidos de Satanás viverão também eternamente queimando. Deus não está dizendo que alguém, por ter vivido 70 anos no pecado, terá que arder por milhões e milhões de anos. O sentido real é que desse fogo será impossível escapar, porque é um fogo com consequências eternas. A Bíblia nos apresenta alguns antecedentes que nos ajudam a entender bem esse assunto. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 6, o exemplo de Sodoma e Gomorra, 2 cidades que rejeitaram fazer a vontade de Deus e por isso foram destruídas, servem como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Em Judas 7, diz especificamente que Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Essas cidades não continuam ardendo até hoje, foram completamente destruídas, o que mostra que esse castigo ilustrativo não é eterno em duração, mas é eterno em consequências. Eles não sobreviveram ao fogo que foi irreversível. A destruição pelo lago de fogo representa experimentar o que a Bíblia chama de segunda morte. Acompanhe o que nos diz Apocalipse capítulo 21, verso 8. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A mesma destruição já estava profetizada no Antigo Testamento. O profeta Malaquias descreve quando o pecado será de uma vez por todas destruído. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Pisarei-os os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Malaquias capítulo 4, verso 1 e 3. Um fogo que não se apaga, é um fogo que arde porque ainda tem combustível. Quando tudo que tiver para ser queimado estiver consumido, o fogo desaparece. Os ímpios e o diabo queimarão até não restar mais nada, é o que nos diz Malaquias. Os vencedores em Cristo não sofrerão os danos da segunda morte. Os infiéis participarão da segunda morte e para ela não haverá ressurreição. É a morte eterna. A Bíblia nos diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, verso 4. E a morte é total.
Jesus disse em Mateus capítulo 10, verso 28, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Os perdidos serão lançados com o corpo no fogo eterno. Durante um ataque aéreo na Segunda Guerra Mundial, foi destruída parte do prédio legislativo de um dos principais países europeus. O prédio era um monumento histórico e não se sabia como seria possível reconstruí-lo, pois não havia mais o projeto. Para a surpresa do governo, um homem apareceu com a planta do prédio. 50 anos antes, um dos sócios da empresa que construiu o prédio entregou a um jovem todos os planos e ele os guardou por meio século. Ao ouvir que estavam estudando a reconstrução do prédio, ele trouxe o projeto e o prédio pôde ser reconstruído exatamente como era o original. O mesmo ocorrerá com a Terra, quando Satanás e todos seus seguidores forem destruídos no final dos 1000 anos. O Senhor executará o plano original da criação, colocando o seu povo de volta ao Jardim do Éden. Quando as pragas caírem sobre este mundo, muita gente se perderá, acreditando na Bíblia, na igreja e na mensagem de salvação, simplesmente porque não viveram uma vida de comunhão com Cristo. Acreditar é bom, mas não basta. Conhecer a doutrina é preciso, mas não é o suficiente. O grande dia está chegando. Os céus e a terra serão estremecidos. As águas do mar não mais serão contidas nos oceanos. Naquele dia, haverá apenas 2 grupos. E hoje, Deus está mais uma vez esperando a sua decisão e entrega. No livro do Apocalipse, há uma descrição maravilhosa sobre a vida dos salvos depois da destruição final do pecado. Diz o texto sagrado: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse capítulo 21, versos de 1 a 4. Hoje Jesus está lhe convidando para estar com Ele nesta vida eterna e perfeita. Você pode ter vivido a vida inteira longe de Cristo, mas se sente nesse momento o desejo de abrir o coração e crer, saiba de uma coisa: Jesus lhe aceitará. Não há pecado passado que Ele não possa perdoar. Não existe vida que Ele não possa transformar. A Bíblia nos diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, verso 15. Deus está te esperando. Falta você, a sua entrega, a sua decisão, porque a proteção do Senhor estará sobre a sua vida. Feche os seus olhos. Eu quero lhe convidar, nesse momento, a orar comigo. Senhor, obrigado pela certeza que temos de que, embora pragas cairão sobre este mundo, o Senhor nos livrará, porque decidimos neste momento viver ao teu lado. Abençoa este teu filho, esta tua filha que ora comigo, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia nos apresenta uma Babilônia do passado, liderada por Nabucodonosor, que invadiu a cidade de Jerusalém. Da mesma forma, existe no Apocalipse um sistema religioso que se coloca contra Deus e é identificado como Babilônia. A Babilônia do passado apresenta pontos em comum com a Babilônia do Apocalipse. Mas quais são esses pontos? Como é possível identificar a Babilônia dos nossos dias? Para estes e outros enigmas, a resposta está no próximo episódio de Apocalipse, o fim revelado.